Levante as suas mãos para o alto. Ore comigo nesse instante, nosso Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue a falar nessa casa, como tem falado através das canções. Que o Senhor fale agora através da exposição da sua gloriosa palavra, a grande geradora de fé. Os nossos corações estão abertos para ouvir, Senhor, a tua voz, a tua palavra. Fale conosco nessa noite. Nós queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui fortalecidos, queremos sair daqui cheios, transbordantes nesta noite. Deus, fale conosco, Senhor. Fala, Senhor, uma vez mais. Fale conosco. Estamos, Senhor, desejosos para ouvir a tua voz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Somente quem está feliz pode sentar. Quem não está, vamos permaneça de pé, a gente vai orar. Amém? Está feliz, sim ou não, queridos? Glória a Deus, apesar das lutas, né? Dos problemas, das adversidades, nós não podemos se abater, né? Não podemos se abater, não podemos deixar que isso venha nos engessar, nos sufocar, porque temos que continuar nossa luta. Tem uma canção muito antiga que diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu a escolher vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, mas para nós não findou. Para muitos, cantei essa canção porque para muitos findou. E eu falei a vocês que nós temos que continuar firmes, amém? Apesar das lutas, apesar dos problemas, nós temos que continuar firme até o fim. Até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, vá até o fim. Vá até o fim. Não pare, não desista. Não desista, não pare jamais, não pare. Pastor, você está falando isso porque não sabe o tamanho do meu problema, da minha luta, pastor. Pois então, maior que a sua luta é o seu Deus. Amém? Eu sempre falo quando estou com um problemão grande, né, uma luta grande, eu sempre falo: maior do que a minha luta é o meu Deus. Maior do que esse problema é Deus. Maior que esse problema é Deus. Eu vou vencer, Ele me chamou para vencer, Ele me chamou para vencer. Aleluia, Ele me chamou para vencer, Ele me chamou para nós sermos vencedores. Aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós, disse Paulo. Aleluia, nada nos separará do amor de Cristo. Ele nos amou e provou o seu amor por nós lá na cruz, quando se doou para morrer pregado naquela cruz de uma forma tão cruel, tão terrível que foi. Lá ele provou, deixou caracterizado, selou. Tanto é que ele disse lá na cruz: está o quê? Consumado, está consumado. Ele disse: tudo aquilo que o Pai planejou na eternidade, a minha vinda a esse mundo, porque na verdade antes da encarnação de Cristo ele não era filho, ele não tinha esse negócio de pai e filho na eternidade.
Ele sempre foi Deus, amém? João vai dizer, ele era o verbo estava com Deus, amém? Ele era o verbo, aí a partir da encarnação de Cristo, no ventre de Maria, ele passou a ser conhecido como Filho de Deus. O anjo Gabriel disse para Maria, e ele será chamado, essa criança que você vai dar à luz, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus, amém? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, se me falha a memória, ele diz que Deus antigamente falara a nós, comunicar a nós as verdades intrínsecas do Evangelho, da sua graça infinita, dos seus planos maravilhosos, através dos profetas e tudo mais. Nesses últimos dias, disse o escritor aos Hebreus, Deus falou através do Filho. Amém? Deus falou através do Filho, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mesmo deixou evidente, deixou claro, ninguém, disse ele, ninguém vem ao Pai senão por mim, amém? Eu estava ali atrás, até brinquei com o irmão, ele chegou assim, pastor, eu preciso falar com você. Aí tinha outro irmão do meu lado, e disse, olha, você não pode vir a mim sem primeiro passar por ele. Brincando, né, brincando. E é assim com Jesus, eu disse, é assim que Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas não querem. Você pode ver que as pessoas falam em Deus, né? Deus, 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 mas são poucas que falam em Jesus, porque esse nome Jesus é tão forte, é tão violento, que se a pessoa tiver com algum problema, algum demônio alojado na vida dela, algum demônio fazendo alguma coisa com ela ali, né, perto dela, só na espreita, tentando pegar ela, o demônio, quando a pessoa pronuncia esse nome é tão poderoso que o diabo tem que bater em retirada. Amém? Glória a Jesus. Eu vou então comunicar a vocês uma mensagem que Deus me falara ao coração por esses dias. E o tema da mensagem que quero compartilhar com vocês é andando com Deus. Amém? Andando com Deus. Quem está andando com Deus aqui? Aleluia. À luz do que eu vou falar, você vai fazer um comparativo com a sua vida. Você vai ver agora à luz do que eu vou falar, de fato, se você está verdadeiramente andando com Deus. Porque se eu falo que eu estou andando com Deus, eu tenho que estar enquadrado dentro disso que eu vou falar aqui. Se todos nós aqui, primeiro a mensagem falou comigo. Primeiro, ao esboçar a mensagem, ao estudar a Bíblia, né, para preparar essa mensagem para entregar para vocês, Deus primeiro falou comigo. Meu filho, você se enquadra dentro disso aqui? Você diz que anda comigo, mas se você não se enquadrar dentro disso aqui que eu vou te revelar agora, e você vai fazer esses apontamentos e vai levar a minha igreja, se você não se enquadrar dentro desses parâmetros aqui, você de fato não anda comigo. Você acha que anda, mas não anda. Amém? Então eu gostaria que você carinhosamente prestasse a sua atenção a esta mensagem que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite, e você fizesse um comparativo entre o que eu vou falar e a sua vida. Você diz que anda com Deus, então vê se de fato você se enquadra dentro disso aqui, fecha dentro desses parâmetros aqui da gloriosa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar hoje é dia dos pais, né? Eu quero falar desse homem que aos 65 anos de idade ele foi pai. Alguém aqui foi pai aos 65 anos de idade? Não, né? É algo inédito, né? Inédito. Abraão foi mais, né? Mas esse homem, aos 65 anos de idade, ele foi pai. E depois que ele foi pai, ele andou ainda 300 anos para frente. Ele viveu mais 300 anos para frente. E o filho dele viveu muito mais do que ele. Então, no total, se ele tinha 65 quando ele foi pai, ele andou mais 300, então tem 365. Aos 365 anos de idade, esse homem foi para a eternidade, morreu. Mas o filho dele viveu muito mais do que ele. Muito mais do que ele. Viveu 969 anos. 969 anos o filho. O avô desse homem que viveu 969 anos, ele viveu 962, o vô dele. Né? E aí a partir desse homem que viveu 969 anos, a partir dele aí foi se reduzindo. Aí todos viveram menos.
Foi o que mais viveu na Bíblia, esse homem. 969 anos. E os demais... E aí ele teve um filho chamado Lameque. Esse homem que viveu 969 anos. Ele teve um filho chamado Lameque. E esse Lameque teve também um filho que chamado, que a gente conhece muito, ele é pregado muito sobre ele, chamado Noé, que construiu a arca. Amém? Glória a Deus. E essa pessoa, pastor, que aos 65 anos de idade foi pai, quem foi ele? Quem foi ele? Porque hoje se comemora os dias dos pais, o dia dos pais, e esse homem aos 65 anos foi pai. Quem é ele? Quem é ele, pastor? Quem é ele? E depois ele viveu mais 300 anos, no total 365 anos. Quem foi ele? Foi o homem que andou com Deus, que a Bíblia diz, esse homem andou com Deus. Qual é o nome dele? Enoque. Olha, tem uns irmãos aqui conhecedores de Bíblia, né? Enoque, o nome dele, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Eu quero ler com os irmãos podem pôr para mim aqui, Gênesis capítulo 5, verso 24. Gênesis capítulo 5, verso 24. E também, casando com esse texto, eu quero ler Hebreus, depois de Gênesis 5 e 24, depois eu quero ler Hebreus capítulo 11, verso 5. Glória a Deus. Irmãos, pode pôr aqui, está aqui, vamos lá. Vamos lá comigo, irmãos. Eu quero que a igreja leia para mim, 1, 2, 3. Só lê aquela primeira parte até Deus ali, vamos lá. Está vendo? Então, por isso que eu pus aqui o tema, andando com Deus. O que é, pastor, andar com Deus? O que significa andar com Deus? Andar com Deus, olha só, todos nós aqui andamos com Deus. Nós falamos isso aqui, ratificamos isso aqui, afirmamos. Levantamos a nossa mão. Então, o que significa andar com Deus? Vê se você se enquadra dentro disso aqui. Andar com Deus é ter comunhão, relacionamento. Andar com Deus significa ter comunhão, ter um relacionamento constante com Deus. Ele andou com Deus, Enoque andou com Deus, e andar com Deus é isso, é ter um relacionamento íntimo e constante com Deus. O que é andar com Deus, pastor? O que significa andar com Deus? É obedecer os seus mandamentos. Vê se você se encaixa dentro disso. Eu ando com Deus, tem relacionamento com Deus? Tem relacionamento íntimo com Deus? Eu não digo que você, porque assim a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. Tem pessoas que conhecem Deus, mas não tem um relacionamento com Ele. Esse homem aqui, ele viveu todos os dias da sua vida num relacionamento. O que é relacionamento? Porque andar junto, não tem como andar junto e não ter relacionamento. Não tem como andar, pastor, eu ando com Deus, mas não tem relacionamento, irmão, não tem intimidade com Deus. Andar com Deus é obedecer os seus mandamentos. A pessoa não obedece, irmão. É falado 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes a mesma coisa. A pessoa é culto após culto, sermão após sermão, a pessoa ouve Deus falando. Deus usa vários profetas, pregadores, Deus fala através da canção, Deus fala através de todos os meios com você, mas você não entra pelo caminho, você não obedece, você continua praticando os mesmos erros do passado. Você está há alguns anos na igreja, mas não mudou em nada, irmão. O teu vizinho diz, olha só, olha aí, ele foi para a igreja dos crentes, se converteu, mas ele não mudou em nada, ele continua espancando, gritando com os filhos, ele continua sendo ruim aqui como vizinho, ruim como vizinho. Então, andar com Deus e viver ao contrário disso aqui não é andar com Deus. Não é andar com Deus. Nós não podemos ser como aquela multidão, irmãos, queridos. Vocês irmãos estão por aí, queridos? Dá um glória a Deus, quero ver, dá um glória a Deus. Nós não podemos ser como aquela multidão que caminhava com Jesus. Tinha uma multidão que constantemente, segundo os teólogos, os biblicistas, que falam que aproximadamente 4 a 5 mil pessoas seguiam Jesus diariamente. Mas você sabia que eram poucos os discípulos? E os discípulos tinham intimidade. Os discípulos tinham um relacionamento com Jesus. Tanto é que Jesus, quando revelar algumas coisas para eles, por exemplo, a parábola do semeador, que é muito conhecida de todos vocês. A parábola do semeador, quando Jesus proferiu a parábola, os discípulos ficaram sem saber. Jesus disse,
vem cá um pouquinho. E aí eles perguntaram, mas Senhor, explica para nós a parábola do semeador. Em muitas ocasiões, Jesus chamava os seus discípulos à parte e explicava para eles algumas coisas que eles não entendiam. Então isso é relacionamento, irmão, ter intimidade. Relacionamento é olho no olho, é olhar, é caminhar junto. É caminhar junto. Deus nos chama para esse relacionamento, para essa intimidade com Ele, para você o conhecer mais, para você viver no âmbito espiritual, nos pícaros inacessíveis, para você andar por cima como águia, não como galinha. Deus te chama, meu irmão, para um relacionamento sério com Ele, meu querido. É Bíblia debaixo do braço, é igreja, é oração, é vida com Deus. Depois daqui, depois dessa reunião, nós temos lá fora uma vida com Deus também. Nós não somos só cristãos quando estamos na igreja. Nós somos crentes quando estamos lá no nosso trabalho, no meio dos ímpios, das pessoas que não conhecem a Deus. Nós somos crentes quando estamos no meio da família, como ontem eu estava no meio da família, as pessoas bebendo. A gente é crente, está ali no meio como luz. Tem aqueles, gostam de brincar com a gente, toma um pouquinho, quer uma cervejinha. Gosta de brincar, mas nós somos luz. Você não precisa disso para estar feliz, para dar aquela raquetada, né? Porque é um ping-pong, aí vira um ping-pong. Se não cuidar, vira um ping-pong, né? É tam, 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 tam. Aí a gente já corta já para não ficar ali esticando, né? Mas ser cristão é isso, queridos. É ter relacionamento com Deus, é ser luz aonde quer que esteja. Pastor, eu ando com Deus. Andar com Deus é buscar a Ele em oração, é orar, buscar a Deus, orar. Eu ando com Deus, mas não oro. Será que anda? Ou pode até andar como aquela multidão que andava com Jesus, mas porém não usufruía de muitos benefícios. Usufrui sim por estar perto de Jesus. Acaba usufruindo de muitas bênçãos. Mas como é para ser, não usufrui. Como é para ser, porque Deus não nos chamou para viver. Uma vez uma pessoa pregou e disse, pastor, depois a gente foi conversar no final, eu queria, como aquela mulher Cirofinícia, pelo menos as migalhas. Eu disse, não. Senhor, eu não quero migalha. A pessoa olhou sério para mim, mas como, pastor? Você não quer? Não, eu sou filho, o filho não come migalha. Amém? A mulher desejou, ela disse, nem que for das migalhas que caem da mesa do meu senhor. Eu quero, mas para filho ele não tem migalha, irmão. Para filho ele não tem migalha. Amém? Olha só, aquele moço, aquele menino que se dispôs a dar os pãezinhos que ele tinha, o peixe. Sabia que ele voltou para casa sendo um empresário? Quem está aí? Ele voltou para casa sendo um empresário, porque sobrou os pães e peixes, sobrou 12 cestos, naquela ocasião para 5.000, sobrou 12 cestos, e o que fizeram com 12 cestos? Com certeza o menino levou para casa a sobra, daqueles pães e peixe, e ele montou uma padaria, botou uma plaquinha, vende-se pão, e ele deu só 5 pães e 2 peixinhos, e voltou empresário, amém? Quem sabe tinha alguém mais no meio, embrenhado no meio daquela multidão, que não quis dar o que tinha. E aí, simplesmente comeu e só ele foi o beneficiado e tudo mais, e não recebeu a bênção. Agora, aquele que se dispôs a dar o que ele tinha, o que ele trouxe, o lanchinho dele que ele tinha, ele deu, entregou nas mãos do Nazareno, de Jesus Cristo, o Salvador. E Deus multiplicou através do que ele comeu ali, Deus multiplicou, todo mundo comeu, ou melhor, todo mundo comeu, e ele voltou com as sobras para casa e montou essa padaria. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos viver só de momentos? Ou ter um relacionamento estreito com Deus? Deus nos chama para um relacionamento estreito com Ele. Irmão, relacionamento quer dizer conhecimento, quer dizer intimidade, irmão. Eu conheço a minha esposa me conhece, nós vivemos na mesma casa junto, não há segredos entre nós. Não há segredos entre nós. E é assim que tem que ser no âmbito espiritual. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para esse relacionamento estreito com Ele. Quem está aí, diga amém. Então, eu não oro, pastor, eu não sou muito esse negócio de oração. Então, querido, reveja, porque andar com Deus é orar também, tá? O maior exemplo foi o próprio Cristo de Nazaré. O maior exemplo foi ele foi um homem de oração o tempo inteiro, irmão.
E ele, como Deus, não precisava orar, meus queridos. Ele não precisava orar. Mas por que ele orou? Orou para nos deixar o exemplo. Amém? Sabia que não existe crente sem oração? Mas por que tem que orar, pastor? Tem que orar porque Jesus mandou orar, só isso. Tem tantas outras justificativas na Bíblia que nós temos que orar. Mas só essa já basta, porque Jesus orou e mandou nós orar. Ele disse, quando orares. Mandou nós orar. Sim ou não? Quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Quando orares, ou seja, ore muitas vezes, ore repetidas vezes. Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, orai sem cessar, disse ele. Quem pode dar glória a Deus? O relacionamento sem oração com Deus não funciona. Relacionamento sem intimidade, sem conhecer de fato, não funciona. Eu ando com ele, pastor, tudo bem. Vê aí se de repente é isso mesmo. Estou julgando ninguém. Olha só, viver de acordo com a sua vontade, isso é relacionamento. Viver de acordo não mais do meu jeito, mas viver de acordo com a vontade dele. Seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita na terra. E esse relacionamento que Enoque tinha com Deus, e Enoque andou com Deus, ou seja, relacionamento, vida com Deus, oração, homem de Deus, a todo momento. Isso aqui não era uma coisa de fase. É uma coisa de fase. Eu oro muito, daqui um pouco desisto, não oro mais. Frequento muitos cultos à igreja, daqui um pouco não frequento mais. Leio a Bíblia muito, daqui um pouco não leio mais a Bíblia, esqueço ela, fica aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 em cima da estante. Não é isso, não é de fases que nós vivemos. Pastor querido, pastor, fui num congresso esse final de semana, pastor, meu Deus, estou cheio, mas não é só daquele momento que você tem que viver. E depois, eu conheço muitas pessoas que vão, não tem nada contra esses encontros, são muito bons, mas nós não vivemos só desses momentos. A vida cristã depois continua, no outro dia tem que orar, no outro dia tem que buscar, não é só buscar naquela ocasião. Você tem que orar continuamente, ter intimidade com Deus, continuamente andar com Ele, continuamente falar com Ele todo dia. Assim como você fala com a sua esposa, meu irmão querido, e minha irmã. Andar com Deus. Agora, uma coisa é certa, se nós andarmos com o mundo, nós não podemos andar com ele. Isso aqui é forte, isso aqui é violento. Nós não podemos, se nós andarmos com o mundo, quem tem amizade com o mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. Está na igreja, mas está lá, vai nos cultos, mas lá, escondidinho, rola alguma coisinha lá escondida, ilícita, contra a Bíblia, que a Bíblia condena. Nunca leu Isaías 5, né? Nunca leu Isaías 5. Nunca leu Efésios 5:18, nunca leu. Justifica o seu erro pelo que Jesus fez no primeiro milagre que ele fez, dizendo que aquele vinho era fermentado. Não era, ele jamais iria dar vinho com alcoólico, com alto teor alcoólico, vinho já fermentado para as pessoas, e depois a sua palavra inteira ia dizer não. Ele não ia incorrer em erros, não ia. Então há justificativas para essas coisinhas que a gente vai caminhando e vai levando com a gente, e Deus disse, se desprenda disso. Para andar comigo não pode levar bagagem, para andar comigo você tem que estar disposto a se desprender de tudo. Ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. É isso, irmão, é isso. Cristianismo é isso, irmão. Se não for isso, irmão, nós estamos errados, meus irmãos queridos. É a Bíblia que diz, não é o pastor Marco que diz. Não é o pastor Marco que diz. Relacionamento com Deus, irmão. Um dia o próprio Jesus disse para as pessoas, quando começaram a questionar com ele, os fariseus, as pessoas, ele disse, quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Disse ele. Ou seja, ele é o Senhor poderoso. Pedro vai dizer que ele não pecou, não houve pecado nele. Andar com Deus é não andar também, andar com Deus e andar com o mundo não dá certo.
andar com Deus e andar segundo o conselho dos ímpios, como diz o salmista, como diz o salmista no Salmo 1, também não funciona. Anda com Deus e anda segundo o conselho dos ímpios. Diz que tem relacionamento com Deus, anda com Deus, mas escuta o coleguinha de trabalho que leva a pessoa para o mal. Escuta os conselhos dos ímpios. Se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Diz que anda com Deus, dá ouvido ao ímpio, se assenta na roda, se detém no caminho. Está vendo? Está vendo? Ouve o conselho, está caminhando com o ímpio, ouve o conselho, daqui a pouquinho se detém, daqui a pouquinho está sentado. Está vendo que é degraus, só vai caindo. Ouve, está andando, ouve, daqui a pouquinho para, se detém, daqui a pouquinho se assenta, pronto, piorou a situação, vai piorando a situação, e diz que tem relacionamento com Deus. Não funciona assim. Deus não divide casa com ninguém. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos, meus irmãos queridos. Ou nós somos verdadeiramente cristãos, ou nós se decidimos verdadeiramente por Cristo, ou não sei o que vai acontecer. Ou perdemos o nosso tempo dentro da casa de Deus. Diz que anda com Deus, mas participa de fofoca. Mas gosta de uma fofoca daquela de primeira. É o primeiro a estar. Alguém, não vou falar quem aqui, mas nem está no nosso meio aqui, não é nem daqui, nosso círculo aqui. Nosso círculo aqui, não é nem daqui, da congregação. Um amigo que já de muita data, de longa data. Todo dia, paz, meu querido irmão, paz de Cristo, mandava umas coisinhas de pessoas brincando com língua estranha, imitando língua estranha, imitando rodando, e plantando bananeira, e não sei das quantas, E aí, eu vi aquilo assim, mas aquilo no meu coração, eu dizia, poxa, não está certo isso aqui, poxa, ficar, né? E um dia eu disse, por favor, meu amigo, não me tenha por mal, não quero chateá-lo, mas mande para outro, não mande mais para mim essas coisas, porque eu não quero encher a minha cabeça com essas coisas. Jesus disse que é impossível que haja escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Vem para você e você manda para outro, o outro manda para outro, ai de quem vier, por meio de quem vier o escândalo. E essas coisas vão descredibilizando o Evangelho, fazendo chacota das coisas de Deus. Um culto acontecendo, o pastor cheio de Deus, um homem cheio, conheço esse homem, um homem cheio de Deus, falando em mistério com Deus, e o outro embaixo, numa figurinha assim, embaixo, num quadradinho embaixo, tirando sarro, rindo, dizendo, apontava para cima assim, o cara falando né, aqui em cima, apontava para cima no vídeo assim, mas ria. Deixa eu pausar o vídeo aqui, ele falava isso aqui, tirando o sarro da língua estranha do irmão. E eu, como um cristão, vou passar isso para frente? Não. Isso tem que, ai por meio de quem vier os escândalos. Então, andar com Deus é muito sério. É mais sério do que se pensa. Amém? Andar com Deus, claro que nós estamos no processo de libertação. Não descarta essa possibilidade. Eu sei que ninguém já está pronto. Até porque eu sempre tenho falado aos pastores aqui, a igreja é uma oficina. As pessoas chegam quebradas aqui, chegam todas desconcertadas. E aqui Deus, através da sua gloriosa e infalível palavra, vai polindo, vai transformando, Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus vai limpando, as pessoas vão mudando de vida e vão mudando. Agora, a verdade é que tem coisas que a gente não pode fazer, porque a gente já foi avisado para não fazer, e a gente continua fazendo. E aí a gente anda com Deus, e Deus disse, não, eu não tolero essas coisas. Você quer andar comigo? É por aqui. Amém? Glória a Deus. Quem está aí, dá um glória a Jesus. Então, anda com Deus e participa de fofoca. Anda com Deus e falando mal dos irmãos. Será que Deus vai tolerar alguém andando com Ele, falando mal das pessoas, gostando de fofoca, sendo fofoqueiro daquele de primeira categoria? Tem carteirinha de fofoqueiro, tudo. Quem anda com Deus, perdoa sempre também. Quem anda com Deus, perdoa sempre. Eu ando com Deus, tem perdoado sempre? Então, de fato, você anda com Deus. Você anda com Deus
e vive falando mal do irmão, então reveja os seus conceitos. De fato, talvez você esteja equivocado, porque andar com Deus é estar disposto a abrir mão de tudo e segui-lo nos moldes dele, não mais do meu jeito, dos moldes dele. Amém? Então, se eu ando com o mundo, se eu ando no mundo, se eu ando com o mundo, eu não posso andar com ele. Se eu ando no conselho dos escarnecedores, eu também não posso andar com ele. Agora veja bem, Enoque, põe para nós o versículo aqui, não. Põe para nós o versículo aqui. E Enoque andava com Deus, olha só, Enoque andou com Deus. Agora olha só, e não foi o quê? Mais visto. Não foi mais visto. Quem anda com Deus não é mais visto. Enoque aqui no sentido literal, não figurado e nem simbólico. No sentido literal, ele foi tomado da terra, ele não passou pela morte, ele foi tomado, Deus tomou ele. Literalmente. Até Enoque na Bíblia é um tipo perfeito da igreja de Jesus, que vai ser arrebatada, que não vai provar a morte. Tem muitos cristãos, na ocasião, não provarão a morte, serão arrebatados, como Enoque foi, transladado, arrebatados. É um tipo da igreja. Mas eu posso fazer aqui uma aplicação desse texto, porque Paulo me dá essa autorização aqui no texto de Colossenses 3:3, que diz assim, ó: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo? Então, quando eu leio que Enoque não foi mais visto, quando eu leio isso, me salta essa proposta aqui de Paulo, esse versículo de Paulo, quando Paulo diz que nós hoje, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós se escondemos nele. Então as pessoas não te veem mais lá bebendo, não te veem mais mentindo, não te veem mais praticando erros em cima de erros. As pessoas não te veem mais. Você anda com Deus e você está escondido em Deus. Até mesmo o diabo tenta de todo jeito te procurar para tentar alguma coisa contra você, mas ele fica à procura e desesperadamente procurando. Sabe por quê? Porque ele não te encontra mais, você está escondido em Deus, em Jesus, em Deus. Amém, queridos? Olha só, Enoque andou com Deus e não foi visto mais. Então quem anda com Deus é isso. Ele não aparece mais, ele não aparece mais. É aquilo que Paulo disse, já não vivo mas o quê? Cristo vive em mim. Se a pessoa aparece muito, ela não está em Deus, não está andando com ela. Porque a regra é, eu estou em Cristo e quem aparece mais agora é Cristo. Tem pessoas que só falta dizer, louvado seja eu e glórias ao meu nome. Porque ele salta na frente, ele está na frente de tudo, ele toma partido de tudo, ele não exalta o nome de Cristo. Já não vivo mais eu agora Cristo vive em mim, eu estou escondido nele. O pecado agora, até mesmo o pecado, não tem mais agora liberdade em mim. Eu não posso mais viver na prática do pecado, não posso mais. O pecado agora é acidental em mim, é na minha vida. Eu cometi um deslize, foi acidental. Não posso mais viver na prática do pecado. Eu estou andando com Jesus, eu estou escondido nele. Estão me entendendo, queridos? Eu estou escondido nele. É isso. É por isso que João vai dizer na epístola de João, que quem é de Deus o maligno não toca. Ele está escondido. É por isso que o salmista vai dizer, o esconderijo, quem habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. Diga comigo, esconderijo do Altíssimo. Foi isso que aconteceu quando Deus te achou, quando você achou Ele, e quando você fez uma aliança com Ele, entregando a sua vida para Ele, e agora servindo, você está nele, você está intrínseco nele, escondido nele. É por isso que você não pode mais viver na prática do pecado. Você agora se escondeu, realmente se escondeu. Deus o tomou, não se viu mais. Enoque, Deus tomou ele, não se viu. Aqui é no sentido literal, estou fazendo uma aplicação no sentido espiritual. Quando você vem para Cristo, as pessoas não te veem mais. Não te veem mais naqueles lugares promíscuos que você frequentava, naqueles lugares terríveis, aquelas práticas pecaminosas, porque você está agora
vivendo, está andando com Deus, e andar com Deus é relacionamento, andar com Deus é viver uma nova vida, andar com Deus de fato eu acho muito lindo o Salmo 40, eu sou apaixonado pelo Salmo 40 que diz, o Davi disse assim, ó, ele me tirou, ali descreve muito bem o que aconteceu com a gente, ele me tirou de um lago terrível de lodo, de um lamaçal, de um lago terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, ali descreve certinho a nossa conversão, porque era assim, a gente vivia na lama do pecado, vivíamos na lama do pecado. Por que Jesus vai dizer, não dê as vossas pérolas aos, né? Agora não mais, agora nós não somos mais, agora somos de Cristo, estamos escondidos nele, então, ele pôs os nossos pés sobre uma rocha, nós vivemos uma proposta diferente de vida. Cristianismo para mim, em suma, cristianismo para mim é mudança completa. Por isso que a palavra conversão, ele foi para a igreja e se converteu, ou seja, ele mudou de direção. Ele mudou radicalmente, ele mudou. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Jesus não faz o mais ou menos. Ele disse, não se põe remendo novo em pano velho. Não se acende a candeia e coloca debaixo da cama. Disse ele, não. Vós sois, disse ele, agora em mim, vós sois uma cidade edificada sobre um monte. E não se pode esconder, disse ele, uma cidade edificada sobre um monte. Estão lembrados do episódio do Gadareno? De Gadara, aquele moço perturbado por demônios, possesso por legiões de demônios. Quando Jesus entrou, chegou em Gadara, ele veio ao encontro de Jesus. Quando o barco atracou na praia, ele veio ao encontro de Jesus. E foi liberto por Jesus. E depois da libertação efetuada, e muito bem efetuada, claramente, poderosamente na vida dele, sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele queria seguir Jesus. Está vendo a transformação de um cara que vivia dormindo nos sepulcros? A família não conseguia detê-lo, por muitas vezes, diz a Bíblia, diz a narrativa da história, que por muitas vezes a família tentou segurá-lo em casa. E de nenhum jeito podiam prendê-lo. E ele se soltava das cordas e ia para o cemitério. E lá ele dormia no cemitério, ficava urrando, se retalhando com facas, com pedras, se retalhando, e ninguém podia passar por lá, porque ele era violento. E Jesus, por uma alma só, irmão, enfrentou uma tempestade no mar da Galileia, para ir lá no outro lado, num lugar chamado Gadara, a região de Gadara, para libertar esse jovem, e depois fez dele um missionário. Como é que o senhor sabe disso, pastor Marco? Fez dele um missionário, é só ler o texto com carinho, com atenção. Ele queria ir com Jesus, Jesus disse, não, fica e seja um missionário aqui para a tua família. Pregue para os seus primeiro. Porque tem pessoa que quer ganhar o mundo primeiro, né? E esquece da família. Primeiro a família. Tem que ser um pregador. Se você for um pregador como Noé, tá bom, irmão. Ganhou só a família, mas tá bom, ganhou a família. Tem pessoas que querem abraçar o mundo, mas esquece de dentro de casa. As pessoas do seu lado estão morrendo. Então é isso que Deus quer. Não se viu mais. Você está em Jesus? Aí olha só, põe para mim aqui Hebreus capítulo 11, verso 5, caminho agora rapidamente para o final, rapidamente, só segura as pontas aí, deixa eu concluir essa mensagem que Deus tem falado ao nosso coração aqui, amém? Está sendo bom para você, amém? Está recebendo, está comendo? Não saia daqui com fome hoje, viu? Para não ver, olha só, Hebreus capítulo 11, verso 5 diz assim, ó, pela fé Enoque foi transladado para não ver o quê? A morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Preste atenção, quem anda com Deus, está escondido nele, vive somente para ele, vive de fato um cristianismo autêntico, 100% bíblico e celestial. A qualquer momento, ele pode ser, ele vai ser, não pode ser, ele vai ser arrebatado. Noé, ou melhor, Enoque, o que é Noé? Enoque foi o que? Transladado para não ver a morte. O crente fiel, Deus pode segurar ele até o arrebatamento da igreja.
Agora, muitas vezes o filho desobediente, quando ele vai lá na beira do precipício, muitas vezes o pai muitas vezes pode deixar ele, né? Eu olho muito para o Salmo 23, que diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até aqui é bonitinho, né? Aí tem uma parte que diz assim, ó: a tua vara e o teu cajado. Diga comigo, pastor. Diga, o meu pastor, que é Jesus, tem uma vara e um cajado. O cajado é para conduzir, a vara sabe para quê, né? Está lembrado do pai que dizia, olha a varinha? Eu dizia para o meu filho, em cima, eu previamente já tinha preparado uma vara que usava aquilo ali para ameaçá-lo, para não ter que bater muitas vezes, né, vivia só de ameaças ali. Diferente da minha esposa, que ela não ameaçava. Minha esposa é diferente, eu vivia de ameaças. Ó, a varinha que está aqui em cima, hein? Olha a varinha que está aqui em cima. A hora que eu passar a mão nessa vara aqui, não vai ser para bater pouco, hein? Olha, hein? Olha essa vara. A minha esposa já era diferente, irmã Raquel. Minha esposa já, 2, 3 palavras, ela já estava ali já com chinelo na mão, né? Diferente. Deus com a gente pode usar a vara. Ele, como nosso pastor, ele pode usar a vara. Então cuida. Cuida. Mas por que ele muitas vezes, ele muitas vezes assim, ele vai te ferir para não te perder, amém? Mas está valendo. Para mim está valendo. Amém? Eu prefiro que ele me fira, que ele me chicote, né? Me chicoteie mesmo, que ele me bata mesmo, me corrija mesmo, pode me corrigir. Agora eu não quero me perder eternamente, não quero. Eu quero Jesus, amém, queridos? Tem gente, irmão, é o que o escritor aos Hebreus, a Bíblia é tão linda, que a Bíblia se completa. O escritor aos Hebreus no capítulo 13, eu falei que capítulo? 13. Hebreus capítulo 13, fala que nós somos, se nós somos filhos, e nós estamos sem correção, de fato nós não somos filhos. Se eu digo que sou filho, ando com ele, digo que sou filho, e não suporto as correções, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não podemos, de fato, ser filho. Bastardo, qualquer outra coisa, se eu não aceito a correção. Então eu aceito a correção do meu pai, amém? A verdade é, essa é a notícia para você hoje. A verdade é que Ele está nos preparando para a eternidade, queridos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, aguenta, suporta. Ele nos corrige, porque Ele está nos preparando para a eternidade. Está aqui, muitos, quem sabe como Enoque, não provarão a morte. Amém? Eu gostaria que fosse assim comigo, que eu não passasse pela morte. Quem gostaria? Ou quem quer morrer aqui? Quem quer morrer? Primeiro, quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Então, nenhum de nós gostaríamos, na verdade, de fato, nenhum de nós gostaríamos de viver, de morrer. Nós gostaríamos de não passar pela morte, sim ou não? Tão estranho, né? Tão estranho, tem tantos enigmas na morte, né? Você é uma pessoa com toda a saúde, respirando ali, daqui um pouquinho está lá, deitada no chão, com um boneco, pode jogar o corpo, pode fazer o que quer no corpo. Tão estranho a morte, né? Tão estranha a morte. Então, nenhum de nós quer passar por isso. Nós queremos ser arrebatados como Enoque, mas vamos e venhamos. Nós precisamos de muita correção e Deus está nos corrigindo porque Ele está nos preparando. Aí olha só a outra parte do versículo de Hebreus capítulo 11, verso 5. Alcançou testemunho. Amém? Olha só. Alcançou, ele foi transladado. Só aconteceu isso com ele, que ele não passou pela morte, porque antes ele alcançou um bom testemunho. Ele foi um exímio servo, um aplausível servo de Deus, um exemplo de servo de Deus. E olha para mim aqui, em que momento ele viveu? Situa ele aí, pastor, situa ele aí na história. Em que momento ele viveu? Ele viveu antes do dilúvio. E por que Deus mandou o dilúvio? Porque a terra estava o quê? Corrompida. Então é possível andar com Deus no meio de uma geração corrompida? Só foram daquela geração 8 pessoas se salvaram. A família de Noé e Enoque, que saiu antes. Claro que Adão, que aceitou o sacrifício, Enos, Sete,
Abel, todos esses foram salvos. Mas aquela geração do tempo de Enoque, a maioria, a grande maioria, ele foi um exemplo, foi tirado do meio daquela geração, como a igreja será tirada do meio dessa geração má que se instaura na terra, que está aí permeando sobre a terra, causando caos, trazendo caos. Quem está aí, dá um glória a Jesus. Aí vamos se colocar de pé, que eu vou puxar o freio de mão agora, vamos se colocar de pé. Aí isso aqui é lindo, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é tão lindo, isso aqui me fez quase rolar lá no chão do meu quarto, do meu escritório de casa lá. Quase me fez rolar no chão. Eu estava sentado na escrivaninha fazendo um apontamento, quase que eu larguei da cadeira e por pouco eu não rolei no chão assim, da glória de Deus, quando eu trouxe isso para dentro da minha alma. Lá no recôndito, lá no centro, no âmago da minha alma, que o Espírito introduziu essa palavra dentro de mim. Porque uma coisa é você pegar nos sensórios do corpo e transmitindo para a alma, claro. Mas uma coisa é você pegar no Espírito, é diferente. Quando você pega uma palavra, quem prega sabe disso, quem pega uma palavra no Espírito, meu Deus, é coisa gloriosa. E aí quando chegou essa parte aqui, ó, Deus o tomou para si. Imagina que querido que não era esse cara. Imagina que exemplo, que homem de Deus que não era esse, que Deus disse assim, não, para, eu não vou deixar meu filho no meio desses caras mal aí, esses adúlteros, abomináveis, corruptos. É o que vai acontecer com a igreja, tá, irmãos? Deus vai, quando a chapa esquentar, que Deus vê que realmente eles vêm para cima da igreja e vão tentar contra a igreja, Deus vai tirar como tirou Enoque. Porque Deus ama a igreja, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Olha só, Deus o tomou para si. Aí, quando eu li isso aqui, na hora veio na minha mente, meu, Jesus falou isso, Jesus falou isso, Jesus falou isso. Aí eu fui para lá, João capítulo 14, verso 3. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês e virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Uma promessa feita para a igreja, para aqueles que creem. Quem está aí, dá um glória a Jesus. Gostaria que você colocasse lado a lado aí o que eu falei e o que você acha que é. Faça aí uma análise minuciosa, vê se se encaixa as peças, tá? E se não se encaixar, pastor Marco, não se encaixou, algumas coisas que não se encaixou, Deus pode ainda mudar, porque Deus quer mudar. E você também tem que querer, claro, mas pode mudar ainda há tempo. Quando as portas se fechar, não há mais como. Eu estou preparando uma mensagem, vou pregar, você pode cobrar de mim depois. Quando a porta se fecha. Deus me deu esse tema, quando a porta se fecha. Aí não adianta clamar, não adianta fazer mais nada. Então é agora, o momento é agora. Se não se encaixou alguma coisa, diga a Deus, por favor, Senhor, eu quero estou revendo todo o meu conceito de cristão, de cristandade, de vida com Deus, de andar com Deus, que eu achei que eu andava com Deus desse jeito aqui, mas não fechou, Senhor. Hoje Deus pode mudar a sua história aqui, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue a obra que começou. É aquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Continua. Diga para Deus, autoriza o Espírito Santo. Diga assim, continua, Senhor, a obra na minha vida. Diga para Ele, brada forte, diga assim, Senhor, eu autorizo. Espírito Santo, eu autorizo que o Senhor continue a obra na minha vida. Eu autorizo. Chega de barrar, chega de tentar se atravessar, fazer do meu jeito. Agora eu estou abrindo o meu coração para Deus. E não seja mais feito a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu gostaria que você colocasse carinhosamente a mão no ombro do seu irmão.